Pai do Senhor, Gilson, Pai do Senhor a todos que estão na audiência do programa aqui da Vida FM, né, 104,9. Se você está sintonizado nesse momento na rádio, nós queremos pedir a você que continue aí ligado, porque o programa em defesa da fé você já sabe, né? Coração a mil, uns ansiosos e outros com medo, né? A gente já sabe que o programa em defesa foi uma caixinha de surpresa. É verdade. Tanto que a gente nem anuncia o tema com antecedência, né? Então é surpresa. Hoje tem coisa boa para todos vocês. Fique sintonizado aí na Vida FM 104,9. Você pode participar através do WhatsApp. Você tem meu contato, você pode mandar aí, eu vou ficar ligado aqui, mandar alguma sugestão, alguma pergunta, alguma interação. E para você que acompanha a gente através da transmissão ao vivo, nosso canal no YouTube, né? Canal no YouTube. Isso. Aproveita, segue, gente, segue aí. Se inscreve aí no canal. Se inscreve, né, se inscreve. Tudo é assim mesmo, começando agora. Já ativa as notificações, dá o like, já comenta também e pode também deixar aí um comentário, uma sugestão. Sim. Um próximo tema que você gostaria de ver sendo abordado aqui no nosso Em Defesa da Fé. Lembrando sempre que a gente quer somar, né? Tudo que a gente fala, o programa Em Defesa da Fé, é para somar, é para esclarecer, é para trazer conhecimento, trazer o crescimento espiritual das pessoas. Então, se inscreve no canal, comenta, dá like, compartilha aí a live, envia num grupo da família, envia para alguém, tá certo? Envia para alguém que tem dúvida, envia para alguém aí, quem sabe, que diz assim, rapaz, olha, aquilo que tu falava sempre, olha, agora tem um pessoal falando aí, agora nos 4 cantos da terra. Então compartilhe, ajuda a gente. Estamos começando, eu já quero agradecer todo mundo que está seguindo aí no canal, né? Se inscrevendo no canal, porque nós estamos apenas com 8 dias que começamos, né, o projeto, 8 dias, né, já são uma semana, acho que são mais de, já está chegando em quase 400 inscritos, 400 né, inscritos aí. no YouTube, graças a Deus. Então assim, a gente deve muito isso ao compartilhamento de vocês aí nas redes sociais, tá bom? Fica ligado, tem coisa boa. Acompanha a gente aí, detalhe, né? Apresentar também, já apresentei aqui, mas pedi também para o nosso convidado de hoje, né, nosso presbítero Josias Júnior, falar um pouco, se apresentar, falar um pouco da temática do nosso programa, né? Lembrando, mais uma vez, a gente faz sempre questão de frisar aqui que o intuito do nosso programa não é atingir ninguém, não é atingir nenhuma denominação, nenhuma instituição, ainda que, como a gente já vem sempre debatendo aqui, a verdade exponha algumas situações, algumas pessoas, algumas denominações, mas o intuito da nossa programação, acima de tudo, é pregar a verdade, o evangelho que cura, que salva, que liberta, e também, é claro, combater, refutar algumas heresias e excessos que vêm sendo pregados e ministrados. Presbítero, detalhe, né? A gente não faz aqui, a gente não está pregando nenhuma placa de igreja, nenhuma denominação. Nós estamos pregando puramente Bíblia, como nosso presbítero Flávio diz, Bíblia pura, sem caroço. Muito bem. Coisa boa. Eu também desejo aí estar saudando a todos que estão na escuta da Rádio Vida, é isso? Isso. Vida FM 104,9. Para nós se constitui também uma oportunidade ímpar, e nós estamos aqui alegres, pois estamos mais uma vez para falar aqui, transmitir uma palavra viva, verdadeira, uma palavra de fé para o teu coração. Talvez você esteja já perguntando aí qual vai ser a temática do programa de hoje, né? Já aí o nosso querido aqui, o nosso presbítero Flávio, nosso irmão Gilson Costa, que eu também já de antemão quero estar parabenizando ele, né, presbítero Flávio? Isso. Pois o nosso irmão Gilson é o diácono Gilson, né? Diácono Gilson, uma bênção de Deus. Amém. E eu louvo a Deus pela vida dele, como também pela vida do nosso presbítero Flávio e do nosso irmão Everton, que está ali, diácono também, está ali na sonoplastia deste programa Em Defesa da Fé Cristã. Entenda bem, este é o projeto Em Defesa da Fé
cristã. Você precisa aprender mais do que diz a palavra e parar de escutar o que não diz a palavra. É verdade, é verdade. Se segura aí, se você tá sentado, né? Segura na poltrona, bota o cinto de segurança se estiver no carro, porque o tema de hoje é forte. É forte o tema de hoje e os próximos temas também, né? Menino. A gente já tem... Não diz tudo não, viu, Gilson? Não diz tudo não. A gente já tem, na verdade, não vou dizer um roteiro, né? Mas a gente tem uma lista, né, de alguns temas bem pertinentes. Temas polêmicos, na verdade, né? Que desperta polêmica. A gente mal começou, né? No primeiro programa. Isso. A gente falou sobre a igreja verdadeira. O nome, né? O nome. Quem assistiu... Qual é a igreja? Quem assistiu sabe o nome. Quem não assistiu o outro vídeo, vai lá, corre. Vai lá no YouTube. Assiste e descobre. O vídeo anterior a esse que você está assistindo, tem lá e você vai descobrir o nome da verdadeira igreja de Deus na Terra. Amém? O texto em que nós estamos citando como base para este programa, ele já vem mostrando aqui um homem legalista. E como identificar, você que nos escuta nesta noite, esta condição deste homem legalista, que aqui é citado como o fariseu, né? Que ele vai ao templo. Como identificar? O texto está bem claro aqui, mostra-nos nas entrelinhas que este homem, ele vai para o templo não para orar. Sim. Ele não foi para o templo para estar agradecendo a Deus, que este é o intuito de quando nós dirigimos o nosso pensamento ao trono da graça, não é? A primeira coisa que nós costumamos fazer é o quê? Senhor, eu quero te agradecer pelo dia, pela vida, pela saúde, eu quero te agradecer pelos benefícios, eu quero te agradecer pela família, pela tua palavra, eu quero te agradecer. Pai, eu quero te pedir perdão por minhas falhas, porque sou pecador, sou falho. Esse é o propósito de alguém que vai para a igreja ou que vai ao templo, como este fariseu. Das pessoas nos dias em que estamos vivendo, como é um programa em defesa da fé, e eu vi aqui que a semana passada vocês aqui não alisaram nada e não teve pena nem dó de nada. Por quê? Porque nós precisamos pregar a verdade, o único e verdadeiro evangelho que leva o homem ao céu. E por que não lembrar, irmão Gilson, que Jesus, ele combatia, ele ia de encontro a justamente pessoas que eram legalistas, ao falso zelo, né? Ao falso zelo religioso. Quantas pessoas estão com um zelo, né, irmão Gilson? Aquele zelo demasiado excessivo, que não, né? Isso, que não tem nada a ver com a Bíblia. Pega-se uma passagem bíblica e acrescenta ao que o texto está dizendo de uma forma que a gente não consegue viver. Vamos entrando. Chegando lá. Literalmente uma manipulação, né? Usa-se textos isolados, texto fora de contexto, para manipular as pessoas, acreditar que elas têm que viver dependente daquilo ali. Esses dias não, sábado agora passado, eu estava com o presbítero Antônio e a gente passou aqui no centro e eu lembrei disso aqui agora, eu preciso dizer isso aqui. E ele olhou para um prédio aqui onde havia uma loja grande, uma fachada muito bonita, né? E de repente ele se surpreendeu, porque a loja fechou, foi arrancada aquela fachada e o prédio estava totalmente destruído. As paredes caindo, o reboco caindo. E ele ficou questionando assim, mas rapaz, a loja era tão bonita, mas era só a fachada. E imediatamente essa palavra veio ao meu coração. Quantas pessoas hoje na igreja, estou falando de pessoas cristãs, evangélicas, que professam a mesma fé que a nossa, leem a mesma Bíblia que nós lemos, servem ao mesmo Deus, ao mesmo Jesus que nós servimos, mas levam uma vida meramente de fachada, de aparência. Não estou falando de hipocrisia, mas pessoas que, devido ao legalismo, estão presas a uma religiosidade
E pessoas essas que por dentro estão severamente machucadas, pessoas que estão feridas, ovelhas precisando de cuidado, mas o legalismo e a religiosidade, aquele triunfalismo que proíbe você de até professar a sua verdadeira situação, a realidade que você está vivendo. E eu uso aqui um texto bíblico, quando Jesus, agora entra no que o senhor falou, quando Jesus vem combater, né, esses legalistas, aqueles fariseus que impunham carga no povo que nem eles mesmos conseguiam carregar, aí a gente usa um texto aqui de Mateus 11, 28, a gente usa muito esse texto para evangelizar. Mas Jesus aqui não estava falando só para evangelizar. Jesus aqui, eu creio que Jesus estava justamente o que o senhor disse, presbítero, combatendo a religiosidade. Quando Jesus disse assim, olha, vinde a mim todos. Isso. Quando ele está dizendo todos, ele está falando do fariseu, do saduceu, dos humildes, das pessoas que estavam seguindo e carregando aquela carga pesada. Aí vamos ser mais contundentes. Ele não aqui citou um grupo seleto. Ele Exatamente. Não separou. Não. Vá percebendo o que é que o irmão Jesus está querendo falar para você. Entenda que Jesus está falando aqui para todos. Aí ele diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. É interessante que no versículo seguinte a Bíblia diz que Jesus falou assim, tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma. Veja que Jesus está dizendo assim, olha, vem a mim, o meu fardo é leve, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Vocês estão carregando uma carga, estão colocando uma carga muito pesada sobre vocês, vocês estão carregando um fardo muito pesado, vocês estão oprimidos, vocês estão cansados, mas venham a mim que vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Eu quero aqui te dizer, em nome de Jesus, te liberta dessa religiosidade, arranca essa fachada que tu vive, vai aos pés de Jesus e te entrega, porque somente nele, não nos usos e costumes da igreja, somente, mas na doutrina bíblica, só em Jesus, que a gente encontra descanso para a nossa alma. É bom essa interação aqui, meus amigos, meus irmãos. E nós estamos falando sobre legalismo, nós estamos falando hoje aqui, para você que chegou agora, né, estamos falando sobre legalismo, é quando as regras são colocadas acima de Deus, quando as regras são postas acima da palavra de Deus, acima das vidas. E eu quero complementar, para a gente continuar aqui na nossos comentários, Mateus capítulo 12, do versículo 9 ao 12, a Bíblia diz assim, tendo Jesus saído daquele lugar, foi para a sinagoga deles. E observe que no primeiro ato que nós lemos foi na sinagoga. Isso. Né? Jesus conta um exemplo de um homem que chegou para orar, que chegou para clamar, chegou ele, né, e um fariseu. Né? Chegou um fariseu e um pecador. E ele se orgulhava, obrigado, porque eu não sou como este homem, eu não sou isso. Se orgulhava de seguir as regras e orava com prepotência, se achava melhor do que aquele homem, porque tinha um padrão, tinha regras que ele estava seguindo. E isso fez com que a sua oração fosse rejeitada. Gente, quantas orações não estão sendo rejeitadas? Porque às vezes as pessoas oram com orgulho. Soberba. E eu quero até abrir aqui um parêntese e observar quantas vezes eu não observei as orações. Eu não observo as orações. Que às vezes as pessoas até decoram o modelo de uma oração para orar. Depois da palavra oração modelo tal, né? Depois do oração modelo tal. Você tem modelo de oração. Uma coisa que a própria Bíblia condena, né? Isso. Vãs repetições. Vãs repetições. Aí a gente critica tanto os católicos, porque reza o texto, debulha o texto, reza a Ave Maria continuamente. E a gente... E termina os evangelhos sem cometendo... perceber, veja o quão perigoso é o legalismo. Sem perceber... Cumprindo uma regra, você está fazendo a mesma coisa. Regra. Né? Só regra. E aí a gente vale salientar o seguinte, regras são feitas para a organização. Uma casa sem regra é uma casa bagunçada. Isso. Regras existem, mas preste atenção. Olhe, escute aqui pelo amor de Deus, porque eu sou líder de igreja, certo?
E lá tem que ter regra. Tem que ter regra. Não pode viver sem regra. Toda igreja tem regra, né? Toda igreja tem que ter regra. Mas essas regras não podem, de maneira nenhuma, serem tão estimadas, tão potencializadas, a ponto das pessoas terem mais atenção a estas regras do que a palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa, o seguinte, aqui, olha, lá, eu não queria... Uma pergunta antes. Eu já bati na mesa, já tremeu. Escuta o que eu vou dizer aqui agora. Uma pergunta Meu só. Deus. Essas regras que o senhor está citando aí, eu vou fazer uma pergunta. Sim. As regras que eu tenho lá, que eu tenho regra. Né? Isso, como que eu não estivesse aqui, mas que fosse um ouvinte do programa ou uma pessoa que nos acompanha através do canal, do YouTube. O que acontece? Essas regras, irmão Gilson, presbítero Flávio, elas aproximam mais a pessoa de Deus, de Jesus Cristo, ou as distanciam? Essa é a pergunta-chave. Quer saber se as regras entraram na abazinha do legalismo? É só você fazer a pergunta. Estas regras me conduzem a estar mais perto de Deus, melhor com Deus? Ou elas estão fazendo me acabar? E agora eu vou dizer. Não, chame os amigos que estão perto aí. Compartilhe essa live. Manda o link para alguém aqui, que agora eu vou dizer uma coisa aqui tremenda. Jesus falou de sepulcro caiado. Sim. O legalismo é como se fosse o reboco do sepulcro. O legalismo, ou as regras que alguns instituem, é como se fosse o reboco do sepulcro. Tem gente por aí, olha, meu Deus, não vou falar não. Eu não vou falar não. Olha, tem comentário aí, Então tem alguém aí batendo aí já. Veja só o que é que... Escuta aí. No dicionário, Aurélio, significa essa palavra, legalismo. É o meio humano de tentar, através da obediência de regras de homens, ser aceito e amado por Deus. Tá vendo aí? A pessoa na ansiedade, muito bom adendo aqui, nosso irmão F que tá aqui na sonoplastia, na mesa. Olha, muito bom as pessoas com o objetivo, querendo amar a Deus, fazer o melhor para Deus, elas ficam procurando como fazer isso. E aí, muitas vezes, não lê a Bíblia, começa a seguir regras que homens estão passando para elas, e aí diz assim, eu estou fazendo o melhor. Compartilhe, porque eu vou dizer uma coisa agora aqui que vai mexer com muita gente, certo? Vai bater em Tom e vai bater em Francisco. É o seguinte, sepulcro caiado. Jesus falou de sepulcro caiado. Nós vamos usar esta expressão para mostrar o que é o legalismo. Existem pessoas, eu já vi. Eu não estou dizendo do que ninguém me disse, não. Estou falando do que eu vi. Eu conheço um obreiro que passou 1 ano e meio dentro de casa, ferido, sofrendo. Não foi só por isso também, não. Mas isso foi a gota d'água. Ele saiu do trabalho. Não deu tempo de ir em casa. E chegou em um culto oficial sem gravata. E de lá de cima, humilharam ele. Talvez alguém diga assim, esse obreiro aí não tinha base, não. Como é que um obreiro... Meu irmão... Ou não tinha chamada. Aí, eu não tenho chamada. Não aguentou a pancada, não tinha chamada. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Eu vou chamar ele aqui. Ele vai testemunhar disso aqui. Ele tá me ouvindo. Ainda tem uns que chamam de obreiro bufino. Obreiro bufino. Mas esse obreiro, ouviu a seguinte expressão. Você como obreiro, era melhor você ter ficado em casa do que você ter vindo pra cá sem gravata para dar mau exemplo aos outros obreiros. Isso é legalismo. É uma regra que te proíbe de você fazer... Mas o sepulcro, né? Eu vou falar porque eu tô falando a Bíblia. Eu não tô aqui conversando lorota e eu vou terminar de ler o texto nesse tanto. Eu vou falar. Sabe por que eu vou falar? Porque quem nos colocou nesta função para falar foi Deus. Já tem muito tempo que Deus tem me colocado diante de verdades que precisam ser ditas, e eu digo aonde quer que seja e para quem quer que seja.
Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente cumprindo regra, mas que está precisando fazer a oração do publicano. Tem muita gente se apresentando. No dia da Santa Ceia, eu aprendi, quando eu era mais novo, que quando a gente errava, quando a gente cometia qualquer erro, se irava, isso é dessa época. Isso. E eu não estou falando de denominação A e B, não, estou falando dos evangélicos. Que os evangélicos, quando era na Santa Ceia, que cometiam um erro, ou na semana da Santa Ceia, chegava lá na igreja, falava com o obreiro, e dizia assim, eu quero pedir perdão. Ele perguntava por quê. Eu me irei em casa com a minha esposa. Aí quando chegava na hora da Santa Ceia, o pastor dizia assim, meus irmãos, olha, o irmão fulano de tal conversou comigo. É digno do perdão. Nós analisamos biblicamente, ele quer fazer um pedido de perdão à igreja. Quantas vezes eu não pedi perdão? Eu sou pecador, rapaz. Sou melhor do que ninguém, não. Todos somos. Quantas vezes eu não pedi perdão? Pedi perdão como diácono. Porque quando eu saí de casa, eu tive um desentendimento com a minha esposa. Pedi perdão como presbítero para tomar a Santa Ceia, porque me irei no trabalho. Mas o que estão dizendo agora? Obreiro, principalmente obreiro, esposa de obreiro, filho de obreiro, tem que ser exemplo. Sim ou não? É assim ou não é? Eu estou falando alguma mentira? Eu não estou falando mentira, eu estou falando a verdade. É filho de obreiro, a esposa de obreiro, é obreiro, então não pode. Aí fica lá morto, acabado, muitas vezes precisando pedir um perdão. Morto espiritualmente, só a carapuça por fora para cumprir uma regra. Obreiro pede perdão, obreiro é homem, pastor presidente é homem, líder é homem, pastor peca, homem peca, precisa pedir perdão. Não é esse negócio de legalismo, aí fica tomando a ceia em pecado. Eu conheço amigos que tomaram a ceia em pecado, que me chamaram para conversar depois. Eu estou falando do que aconteceu comigo. Presbítero, amigo meu, que chegou e disse, rapaz, eu queria pedir um perdão, que chorou aqui nesse ombrinho aqui, ó. Para dizer que estava passando uma dificuldade, mas não podia falar, porque se falasse morria, porque estava quebrando uma regra. Porque o santo ministério não pode pedir perdão. Pelo amor de Deus. Eu não estou falando com raiva, não. Estou falando na autoridade do Espírito Santo. Estou falando na autoridade de Deus. Chega de legalismo. Bota a cara no pó. Quem sabe assim haja esperança. Tem gente que tem vergonha de dizer suas falhas e seus erros. Seus pecados. Que fica se ocultando. Que quer ter uma vida maculada, cheia de regras, sepulcro caiado. Eu sou pecador. Eu sou falho. Tem gente que diz, tu é estressado, eu sou estressado. Tu fala besteira, eu falo besteira. Mas quando eu boto meu joelhinho lá no chão, eu sei que eu sou um pecador. Deixa de legalismo, rapaz. Deixa de teu legalismo. Deixa de tua conversa fiada. Vamos ler Bíblia? Olha o que está escrito aqui em Mateus 12:9. Jesus saindo daquele lugar, foi para a sinagoga deles. Encontrava-se ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. Isso. Olha aqui. Olha o que é legalismo aqui. Mas procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhes questionaram, é lícito curar no sábado? Aí Jesus lhe propôs, qual de vós será o homem que tendo uma ovelha num sábado, está a cair em um buraco, não fará todo o esforço para retirá-la de lá? Assim sendo, quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha. Mais vale regra, mais vale uma vida do que a honra de uma regra. Mais vale você obedecer a Deus, você salvar uma vida, você quebrar um processo para que a vida seja salva, do que você cumprir uma regra e deixar a pessoa morrer. Porque tem gente que morre espiritualmente e tem obreiro. Me desculpe, aqui pau que dá em Chico, dá em Francisco. Dá no membro, dá no obreiro. Tá certo? E aqui, esse programa é da igreja dele. Não, aqui o programa é meu. Tá certo? Aqui quem responde sou eu. É da AC2 cedeu um espaço pra mim. E eu tô aqui. O programa quem responde por ele sou eu, né? A igreja que eu faço patão. Sou eu que respondo por ele. Sou eu que respondo por ele. Tem muita gente, tem muito obreiro matando pessoas por causa de regra, por causa do sistema. Isso é legalismo. Eu vou me calar. E é bom as pessoas que estão nos escutando e você que
posteriormente venha nos escutar através da internet, né, do nosso canal. O bom é isso, é que vai ficar gravado. Você precisa identificar que se o legalismo ou uma doutrina ou um dogma, ele chega primeiro do que a palavra, isso é legalismo. Isso é legalismo. Observe que o texto em questão que o nosso presbítero Flávio acabou de citar aí, ele é muito forte. Por que é muito forte? Porque havia-se ali uma necessidade de uma cura. Mas o que acontece? O legalismo vem e tapa o momento oportuno para aquele homem. Sim. E isso acontece nos dias atuais. Tá lembrado daquela passagem do homem que estava há 38 anos na beira de um tanque? O homem recebeu, irmão Gilson. O homem recebeu a bênção. Mas por causa do legalismo, lá na frente, alguém queria proibir ele de contar as bênçãos. Exatamente. Quantas pessoas estão esbarrando? Agora veja o que é que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses. É Bíblia, que é Bíblia sem caroço. Bíblia sem caroço. Veja só o que é que diz, capítulo de número 2. Você não diz que é a nova criatura? Você diz as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. É um texto que eu não consigo entender em algumas religiões. Se fosse para apertar aqui o parafuso, a gente ia apertar aqui para ver onde é que o azeite descer. Porque a Bíblia diz que as coisas passaram, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez Novo. Ou seja, um homem que ele não tinha Cristo, não conhecia a verdade, pois o texto diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele homem conheceu a verdade, presbítero Flávio. E ele passou a viver o quê? Novidade de vida. Ou seja, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Mas eis que dentro de um legalismo, acontece o quê? Regras. Algo que aquele homem passou lá no passado, no tempo da velhice, no tempo do pecado, hoje o proíbe dele ser um obreiro, dele exercer alguma coisa na igreja. Isso é legalismo. Agora que vai de encontro à Bíblia. Agora veja o que aqui diz o texto sagrado. O senhor cutucou onça com vara curta aí. Veja o que aqui diz o texto sagrado. Colossenses capítulo 2, versículo de número 20. Se, pois, estás mortos com Cristo, veja, se, pois, estás mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se estivesse no mundo, tais como, não toqueis, não proveis, não manuseeis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de quem? Dos homens. Dos homens. Legalismo. Pessoas que estão ali, ó, dentro de uma redoma ali, e aquilo ali é intocável, porque se, como o senhor falou aí, é bom falar mesmo. E é bom falar mesmo. Programa em defesa da fé. Em defesa da fé. O mundo está a cada dia de mal a pior. Sabe por quê? Por causa do legalismo. E esse programa aqui, ele tem que bater mesmo. Porque é programa assim que está se precisando. É programa assim que está se tendo uma carência grande de pessoas que preguem o que a Bíblia realmente diz. Existem muitas pessoas legalistas que estão dizendo a palavra tem que ser pregada de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, mas quando chega em determinadas questões da Bíblia que vai me corrigir, aí eu pulo, tenho cuidado de não pregar aquilo ali, não. Eu preciso entender que o texto que fala comigo, fala com o presbítero Flávio, fala com o Gilson. O texto que fala com o Gilson, fala comigo. Sim. É o mesmo texto. A Bíblia não é diferente de A ou para A. De maneira alguma. Agora, o que precisamos entender é que a Bíblia é a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E essa verdade vai te libertar. Tu quer ser liberto, né, irmão Gilson? Tu quer ser liberto desse legalismo? Lê Bíblia. Lê Bíblia e pede ao Espírito Santo para tu ter condição de interpretar o que é que o texto está querendo te dizer. É aquele texto que a gente já vem usando constantemente, né? Oséias 4:6.
o povo perece por falta de conhecimento. Jesus disse: erreis tanto por não examinar as Escrituras. E agora eu lembrei de outra passagem também, do samaritano, Sim. que a Bíblia chama de bom samaritano. Havia um homem lá deitado no chão, ferido, machucado, apanhou, foi roubado, e passa um sacerdote. Passa um sacerdote, mas porque era um samaritano, ou perdão, porque não era, vou usar assim desse contexto, porque não fazia parte do seu contexto onde ele estava inserido, Vamos parafrasear, né? da sua igreja, Isso. né? Vamos ser mais... Não era da mesma igreja, digamos assim, Isso. né? Ele passa de largo e vai embora. Tem até um hino muito bonito, né, que Anderson Freire faz. Aí passa um levita. Aí ele diz que o levita está indo para a casa de Deus, adorar a Deus, Levar a adoração, mas um irmão, um ser humano que está ali caído, precisando de ajuda, ele vai cumprir a regra de ir para o templo naquele horário certo, adorar, cantar, mas ele deixa de ajudar um ser humano porque não faz parte da mesma congregação, da mesma igreja que ele faz. Aí deixa eu apertar um pouquinho. Eita. Meu Deus, lá vem. E a adoração, quando chegou lá? Será que sobe? Adoração legalista. Né? E o legalismo, um dos princípios filosóficos do legalismo é que quando você vê uma pessoa legalista, pode ter certeza que ela lhe acusa daquilo que ela é. Ela te impõe uma regra que ela mesma não consegue cumprir. Isso. Né? Ela não consegue cumprir. Então, o legalismo é um câncer que está instaurado hoje e que a gente precisa bater com a verdade. Refutar, combater. Gente, pelo amor de Deus, pessoal. Olha aqui no meu olho. Olha aqui nessa cara velha que nem dizia meu amigo, não vou dizer o nome dele não. Olha aqui pra essa cara velha aqui. Meu amigo, eu não tô querendo o teu mal. Ô santo, a gente não quer o teu mal. Tem gente olha, teve gente essa semana por causa do primeiro programa. A gente nem começou, né? Nem começou ainda. Eu não falei nem de dízimo, eu não falei nem de dízimo ainda. Eu não falei de dízimo ainda quando eu falar de dízimo. A gente tá começando Eu devagar. não falei nem de dízimo ainda. Né? E Você é contra... Fábio, me permita eu interromper o senhor mais uma vez. Vamos lá. E as pessoas que nos escutam, tanto aqui pela Vida FM quanto pelo canal, não pensem que aqui estão 3 pessoas rebeldes aqui de maneira alguma. Desviado da igreja, não, gente. Essa mesma palavra que eu prego aqui, eu prego lá na igreja. Essa mesma palavra que eu prego aqui, aí Jesus fala comigo lá no meu quarto, lá na sala, quando eu estou lendo a Bíblia. Porque se eu não me adequo ao que o texto diz, eu sou um sepulcro caiado. Eu sou um legalista. Sim. Eu tenho que entrar pela porta, ir pela porta das ovelhas. Exatamente. Sim. Vamos aprender direitinho. Essa semana já teve gente aí batendo, né? Fazendo live, gravando mensagem, dizendo que a gente é porque assim, sempre que se levantar alguém para combater heresia, para falar a verdade, nós vamos ser tidos como... Deixa eu só botar um adendo aqui. Olha, pessoal, bota uma coisa na cabeça, gente. Bota uma coisa na cabeça. A gente diz assim, gente que gravou. Quantas pessoas gravaram essa semana? Porque tem gente que já tá pegando e dizendo assim, foi a gravação que fulano postou. A live, foi a live que fulano fez. Pelo amor de Deus, gente. Sabe qual é o grande problema da gente? É achar que tudo que a gente tá fazendo aqui é para falar direcionado para X, B, C, D. Exatamente. Enquanto não botarem na cabeça que nós estamos fazendo uma defesa da fé cristã, pessoas vão continuar. Sabe o que eu peço para você, querido irmão? Ora por mim. Ora por a gente. Ora para a gente dar continuidade a esse projeto. Porque a continuidade desse projeto representa que muitas vidas vão conhecer a verdade. O que nós estamos falando de legalismo aqui hoje, nós estamos falando do seguinte: o que vale mais, uma regra ou uma vida? O que vale mais, a palavra de Deus ou uma regra? O que vale mais, você resgatar uma pessoa que está no fundo do poço e ajudá-la a se levantar, e no meio desse processo você jogar algumas regras de lado? Ou as regras? Porque existem pessoas que sacrificam vidas por causa de regras.
E eu gosto de dizer sempre, lá na igreja que eu faço parte, tem regra. Na sua igreja tem regra, obedeça às regras. A gente tem que continuar obedecendo às regras. Regras são para a organização. Tem regra. Não é assim, não é bagunça. Todo mundo que está lá na igreja, lá onde a gente congrega, na igreja que o senhor faz parte, tem uma regra. Na igreja que a gente faz parte aqui tem regra. Quais são as regras? São muitas regras. Qual é a regra litúrgica? Tem um processo litúrgico. Mas eu quero dizer o seguinte, que se no meio do culto, isso eu não estou lhe dizendo isso, não é porque eu faço aqui em Salgueiro, não, é porque nós temos liberdade em todas as igrejas que fazem parte da igreja que eu faço parte, todas as cidades que a gente tem essa mesma, se no meio do culto, depois de 20 minutos de culto, se Jesus, o Espírito Santo, direcionar para a gente ficar de pé com a igreja, cantar um hino e fazer o convite, a gente faz. Sem nenhum problema. Se for necessário, alguém dá uma palavra naquela hora, o Espírito Santo direcionar, mas não foi feita a leitura ainda. Isso é legalismo. Legalismo? Vem aqui, meu irmão, dê uma palavra aqui. Jesus fala, às vezes a pessoa está querendo se matar, passou lá na frente e recebeu a palavra naquela hora. Eu estou falando disso, gente. Mas no outro dia, vai ficar todo dia assim, bagunça? Não, gente, é a direção do Espírito Santo. Eu me lembro de uma cidade que eu passei nesse estado, que quando dava 9 horas, era 9. Quando dava 9 horas, cada um pegava a sua Bíblia. Igual o sino, batia o sino. Debaixo do braço, quem estivesse pregando podia ser o maior pregador do mundo, E embora. Pé. Por quê? Deu 9 horas. A igreja com ordem e com decência, a igreja com ordem e com decência. E aquilo foi, né? No coração. E existe até uma interpretação errada para. Porque lá no profeta, lá na Bíblia não está dizendo quantas horas de culto. Não, mas são regras. 2 horas de culto. Por que terminar de 9? Porque às vezes o ônibus vai passar. Isso. É porque às vezes o marido tem que saber a hora que a esposa vai voltar. É preciso ter regra, gente. Mas, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu estava lá quando o Espírito Santo um dia me deu uma mensagem. Eu ficava perturbado com aquele negócio de 9 horas. Quando foi um dia, Jesus me deu uma mensagem. Jesus é fogo, que não é fogo. E Jesus começou a operar. Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Foi uma coisa tremenda. Aí quando deu 9 horas, o Espírito Santo me fez lembrar da hora. Olha só, gente. Eu olhei pro relógio, apontei assim pro relógio e disse... Olhei pro céu e disse, Espírito Santo, se cale, porque já deu 9. E eu fui me sentar. Parece coisa de doido, não parece? Mas foi uma direção. Sabe o que foi que aconteceu com a igreja? A igreja caiu nos prantos. E sabe quantas vezes mais o povo saía? 9? Nenhuma. Sabe por quê? Porque naquele dia o Espírito Santo disse para o povo, a regra não está nas 9. A regra está, se eu quiser falar até 10, eu falo até 10. Agora tem que cumprir regra. Agora mesmo, 5 minutos, já passou da hora. A gente precisa cumprir hora, a gente precisa cumprir regra, a gente precisa estar atento às regras. Igreja tem regra, igreja tem que ter regra, igreja tem que ter padrão, mas em nenhum momento isso pode ser superior à palavra de Deus e nenhuma vida pode ser sacrificada por causa de uma regra. O presbítero Júnior futucou numa ferida que vai vir um programa aí só para esse tema. Sim. A minha vida, as minhas ações antes podem refletir no que eu posso ou ser na igreja nos dias atuais. A gente vai falar de Bíblia, não é de blá não. Porque tem gente, eu já vi, olha, o que eu estou dizendo para vocês, eu tenho experiência nos coros. Eu já vi alguém dizer assim, deixa para lá. Isso vai ser só problema. Isso aí vem com um monte de carrapicho, não vai dar tempo. Não. Sabe aquele? Não, porque se vier pra cá vai ser problema pra gente. Se vier pra cá vai ser problema, porque, sabe, tem que cumprir isso, não vai poder fazer isso. É melhor que vá pra ali mesmo, vá pra ali, porque a regra... Ninguém quer enfrentar a regra pra salvar uma vida. Eu quero saber se você tá disposto a quebrar o protocolo pra salvar uma vida. Eu já vi. Eu tenho que me calar, eu não posso ficar falando direto não, porque daqui a pouco, gente, vocês vão ficar com raiva de mim, de tanta coisa que eu tô falando, daqui a pouco vai dar na cara de alguém que tá assistindo, assim, nunca mais assiste esse irmão,
né? Nunca mais vou assistir o programa de Defesa da Fé. Mas deixa eu dizer uma coisa. Eu já vi gente. É fiel a Deus, nos dízimos e nas ofertas. Sim. Porque eu já vou logo dizendo, quando eu for falar desse tema, eu não vou falar contra dízimo não, viu, o Santo? Tá bom? Vou falar a verdade sobre dízimo. Tem umas coisas aí que a gente tem que falar, né? Templo, trazer a casa do Senhor. Que casa? O templo é o tesouro. Tem muita coisa que a gente vai esclarecer. Tem muita coisa que a gente vai esclarecer. Mas calma, não é hoje não. Agora eu já vi gente, certo? Eu já vi gente com medo de fazer uma ligação. Escute, meu Deus, eu não posso. Fala ou não fala? Pode falar. Tem que colocar Presbítero. aquela vinhetazinha aí. Fala. Eita. Fala. Muito bem, eu vou falar, deixa eu dizer. Se eu não falar, eu falo. Eita, deixa eu dizer uma coisa. Eu já vi gente ser fiel, viu? Nos dízimos e nas ofertas. Ah, você já viu aonde? Foi lá na igreja que tu fez. Não, gente, ei, acorda, cara. Pelo amor de Deus, homem, tudo que eu falo é da tua igreja que tu fez parte. Não, meu amigo, eu tô falando de evangelho. Eu assisto o YouTube, rapaz. Eu escuto outras pessoas, eu tenho outros amigos. Abraço aí, pastor Zé Carlos, pastora Ádila, né? Tava pregando lá hoje. Pai do Senhor, pastor Jean, o pastor lá de Terra Nova. Jesus, Deus te abençoe, dá demissão. O pastor Siqueira, são todos amigos da gente. A gente conhece o problema que tem igreja. Eu já vi gente ser proibido, sabe, Gilson? Porque tava passando uma dificuldade. Eu sou fiel nos dízimos e nas ofertas. Tô ali fiel, trabalhando. Mas porque eu fiz uma ligação. Pai do Senhor, irmão Gilson, meu amigo, é o seguinte, eu tô precisando ajudar o irmão Everton, rapaz, sabe a situação que ele tá passando. É o seguinte, eu tenho 20 conto aqui. Tu não tem 20 aí não, vamos comprar ali 2 pacotes de arroz pra levar pra ele. E souberam que foi feito isso e foi proibido de fazer. Proibido de fazer. O senhor já viu isso em algum lugar? Sim. Num segmento, não tô falando, segmento. E outro lugar também agora virou moda da cesta, né? Segura o povo também na cesta básica. Vamos também, o pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Tem muita gente também sustentando o povo de cesta básica. É 200 mesmo, todos 200 recebem uma cesta básica pra estar lá. Também não vamos esculambar o negócio, o coreto, né? Tô falando de pessoas que por causa de regras e de processos foram proibidas de ajudar o próximo. O que vale mais? Cumprir a regra ou ajudar uma pessoa que está precisando? Seja fiel a Deus, seja fiel à palavra. Agora tem uma coisa, também aqui a gente não prega desobediência não, viu? Não seja um rebelde aí onde você está, não. Não vai ficar fazendo rebeldia aí onde você está, não. Se aonde você está é para você ser rebelde, aceite o que você está querendo. Se você não aceita, segue tua vida. Agora também não fique provocando rebeldia aí, provocando problema não, porque termina as pessoas se desviando, novo convertido se desviando, porque eu não aceito isso, eu não aceito. Tem muita gente com a boca, eu não aceito, engolindo. Então, deixa eu me calar, já deu homem. Vai. Eu vou encerrar minha participação e vou deixar o senhor falar. Eu vou encerrar minha participação no programa de hoje e eu quero deixar aqui uma reflexão para você que está acompanhando, aproveitar também o que o presbítero acabou de falar aqui sobre rebeldia. Eu quero te dizer que regras, meramente regras, não vão te levar para o céu. Sim. Certo? É importante a gente frisar que nós estamos pregando o Evangelho, estamos defendendo o Evangelho e, acima de tudo, a salvação. E eu vou citar como exemplo um jovem que tem na Bíblia, está escrito em Mateus, em Marcos e em Lucas. A Bíblia chama ele de jovem rico. Um dia, ele viu Jesus abençoando as crianças em uma praça pública e foi lá perguntar a Jesus: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, para ir morar no céu? Isso. E Jesus perguntou a ele: tu conhece os mandamentos? Tu conhece as regras? Tu conhece a palavra? E ele disse: sim, eu conheço. E Jesus citou alguns, né? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honrar pai e mãe. E ele disse: eu conheço as regras, conheço os mandamentos e obedeço desde a minha infância. Mas Jesus olhou para ele e disse assim: mas não basta. Somente seguir regra e obedecer regra não basta. Ainda falta uma coisa. Então cuidado.
Cuidado, porque tem muita gente dizendo por aí que se você não obedecer à risca, não a Bíblia, mas o que o teu líder está dizendo, tem muita gente pregando por aí dizendo que tu vai perder a salvação por conta de regra, de usos e costume. E o que te vai levar para o céu é seguir a Jesus, ser fiel e não obedecer meramente regras impostas por homens. Muito bem. Coisa boa. Porra boa, né? É. E aí? Só fico Eu- aqui dando glória a Deus, aleluia. Eu Uma tava- coisa que eu, escutando aí, irmão, isso aí, já há algum tempo eu vinha meditando nesse texto aí, e o homem, ele é indagado, né, o jovem aí, né? E na hora que o irmão Jesus lembrou o texto, eu disse, ô carreira. Porque quando Jesus ele vai e cita para ele, né, as regras, os ditames, né, do evangelho, de quem queria realmente seguir a Cristo, ele disse, olha, Jesus, deixa comigo. Vamos usar um termo bem nosso aqui, né? Sim, sim. Bem brasileiro. Dessa daí eu mato no peito e Hum. é gol. Aí o que acontece? Eu olhando o texto ali, eu creio que os irmãos já viram isso aí, que é justamente o que acontece nos dias atuais. As pessoas, elas estão cumprindo os ditames, porém não estão fazendo o que Jesus ele queria que aquele jovem fizesse, amar a Deus sobre todas as coisas. Observe que Cristo ali, Jesus, não pergunta ao jovem rico, você ama a Deus sobre todas as coisas? Ou seja, Jesus sabia que ele não amava. Ele fazia todas as coisas, ele fazia tudo. E eu vou encerrar minha participação aqui com Gálatas. Eu gosto muito das cartas do apóstolo Paulo. No capítulo de número 5, verso de número 6, diz assim, ó. Porque em Jesus, observe bem, porque em Jesus Cristo, nem, observe, é o texto, é a Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que está na tua Bíblia também. Gálatas 5 e 6. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor, por caridade. Sim. Aprenda. E a gente encerra o programa de hoje dizendo o seguinte para você. Irmão Flávio, irmão Flávio, eu queria saber agora como é, porque assim, todo extremo é perigoso. Todo extremo é perigoso. Se a gente bater demais nas regras, vai virar bagunça. Se a gente focar demais na regra, vai virar legalismo. É preciso haver um ponto de equilíbrio. Qual é o equilíbrio do que nós estamos falando aqui? É o que Gilson leu, e agora complementado pelo presbítero Júnior, nos leva à seguinte situação. Quando Jesus fala dos mandamentos, que existem os mandamentos divinos e existem as regras dos homens. Os mandamentos divinos e as regras dos homens, elas podem ser resumidas. Você pode dizer assim, irmão Flávio, como é que eu tenho certeza de que eu estou fazendo certo? De que eu estou na direção correta? Observe. A regra que você está seguindo glorifica a Deus? Te aproxima de Deus. Aproxima de Deus, então. Amar a Deus acima de todas as coisas. As regras que você está seguindo te aproxima do próximo? Te ajuda a levar o próximo a Deus? Bom, Te conduz como bom samaritano isso. a pegar quem está ferido na estrada e levar, independente porque está ferido, porque está ensanguentado, porque está sujo, ou você está com medo de manchar sua bela bata? Né? Ou você está como aquele povo que proibia aquela mulher do fluxo de sangue, que ela tinha que estar lá do lado de fora, tinha que estar lá excluída, e ela, para poder tocar em Jesus, ela quebrou todos os protocolos, saiu escondidinha ali por dentro de todo mundo. E sabe por que foi que ela não se revelou para Jesus? Porque ela achava que Jesus era um legalista. Ela disse, eu vou tocar aqui, ó, e eu sei que vou ser curado e vou cair fora, porque se souberem, ele, um profeta, se eu tocar nele, uma mulher imunda, oxe, vão me matar na hora que eu vou sujar o homem de Deus.
Quando tocou, Jesus parou. Disse, opa, tem um toque diferente. A mulher se aperreou. E aí Jesus disse, quem me tocou? A mulher fez, foi eu, Senhor. Eu disse, calma, filha, a tua fé te salvou. Jesus disse assim, tô preocupado com isso. É aquele defunto. Ele tocou no morto, homem. Não podia, ele quebrou a regra, eu vou tocar aquela... Tocou no esquife. Vou quebrar o protocolo aqui. Tocou no esquife. Por quê? Porque era para ressuscitar uma vida. E aí? A regra te leva para Deus e te leva a ajudar o próximo? Ou só tá fazendo você se sentir o melhor crente do mundo? Religioso. Deixa eu apertar um pouquinho. Eita. Ou você acha que a sua igreja só vai para o céu, só tá certo se estiver na sua igreja? Aí é forte. Isso é legalismo também. Isso é legalismo. Agora, cada um quer que cada um vá pra sua, né? Então, quando eu chego perto de alguém, eu disse, vamos lá pra minha igreja. Claro que eu vou chamar. Chama pra sua também. Defenda a sua também, gente. Agora, não é defender. Não é defender dizer assim, né? Que nem lá no Palmeiras e Flamengo, né? Isso. Jogando Palmeiras e Flamengo. Aí os flamenguistas, Palmeiras não tem mundial. É? E os palmeirenses dizendo, os flamenguistas são tudo doidos. Aí fica cada um levantando assim, aí quando chega lá que termina o jogo, dá uma mó de tapa lá do lado de fora. Não tô falando disso. Eu tô falando de você amar a sua igreja, de você querer que a pessoa vá pra sua igreja. Agora, gente, você que faz parte de qualquer outra igreja aí, Pai do Senhor, nós somos irmãos. Tá seguindo a Bíblia? Tá seguindo a palavra? Se Jesus voltar hoje, a gente se encontra lá. Se você for no mesmo céu. E não vai ter da parte. Deixa pro próximo. Vários batalhões. Porque assim. E um só general. Já são 11h20. E nós ainda estamos ainda com a estabilidade, né, de audiência. Tá começando agora, gente. É o segundo programa. Estamos com quase 400 inscritos. Tô pedindo a Deus aí que em 30 dias chega a 1000, né? É você que tá acompanhando aí, que você ainda não se inscreveu, já aproveita, se inscreve aí, deixa o comentário. E mais uma vez eu reforço aqui. Deixa aí a tua sugestão, tá? Sim. Se você quiser também nos seguir no Instagram, meu arroba é Gilson Costa OF, Flávio Amorim, arroba Flávio Amorim OF, e aqui é Josias. Mas vamos mudar isso, Vai ter a assessoria da... A C2 vai lhe dar uma assessoria, vai, com certeza. Coisa do céu. E Josadak Everton. Sexta-feira tem o programa aqui, Vaqueiro Crente. Muito então bem. Não perca, já acompanha aí a Rede Vida FM 104,9 e também no YouTube. Aí disseram, esse programa é só um programa de desabafo, é só um programa disso. Não, gente. Agora a gente vai fazer uma oração para encerrar, né, Gilson? E a gente fazia um programa igual a esse. Sim. Eu e o senhor. Sim. Fazíamos um programa Nós já temos história no negócio, né? Não tem essa questão. O legalismo, pra você ver como é o legalismo, né? Em outras épocas... O programa era positivo, poderia. Hoje. Deixa essa besteira. Hoje é rebeldia. Eu quero deixar uma mensagem para você que nos acompanha agora. Se você acabou de entrar aí na nossa live aí e não pegou o programa desde o início, você pode depois estar aí acompanhando, aí, fazendo uma nova visualização ali do programa ali, não é? Isso, vai ficar gravado o programa. Você vai ver que nós citamos aqui versículos bíblicos, não são aqui pensamentos nossos, não. E não vai fazer corte, não, e mandar só as partes que interessam, não, quando a gente tá batendo, depois a gente, não é? Então, com calma também, né? E eu quero dizer pra vocês o seguinte, manda pra um amigo, esse rapaz tá tendo um programa toda terça-feira, 10 da noite. Toda terça, 10 da noite, encontro marcado no programa Em Defesa da Fé, e nessa bancada aqui, vai passar muita gente. Inclusive, tá chegando a época de política, nós vamos falar sobre o cristão e a política. Tendo muita coisa aí, né? Dizendo, pastor do MEC, pastor teve problema no MEC e não sei o que, e os evangélicos misturados na política. Vai ter porrada de Bíblia aqui, tá certo? Vai ter no programa de Everton também, entrevista com alguns vaqueiros, entrevista com algumas personalidades aqui da cidade. Muito bem. Até o próximo programa. Eu quero aproveitar também, você que está acompanhando pela rádio e também pelo YouTube, né? Se você é empresário, a gente não pode deixar também. Sim. Se você quer vender o seu peixe aqui, vai ficar aqui, certo? Né? Você que é empresário, você tem um empreendimento, você que tem um comércio, uma loja e deseja patrocinar. Nós estamos começando agora e eu acredito que o nosso programa já está tendo uma grande audiência. Sim.
Então, se você quer vender o seu peixe aqui através do nosso programa, entre em contato conosco, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram. A gente está começando agora, né? A gente não tem como colocar ainda aqui na transmissão ao vivo o nosso contato, mas entre em contato com a gente através do Instagram, através do YouTube, através do 3871-1049, Sim. que é o telefone aqui da Vida FM. E vão dizer que, agora vão pegar essa parte tua aí, Gilson, e vão dizer assim, eu sabia que tinha um interesse, era dinheiro. Bendito, é o seguinte, tu acha que a gente tá aqui nos estúdios da rádio de graça, boa ação, né? Tu acha que pra gente colocar aqui uma câmera, 2 câmeras, investir... Um ar-condicionado ligado. Ou então, pra gente colocar aqui um áudio melhor pra vocês, pra gente poder ajudar pessoas, pra gente poder sortear alguns materiais que você acha que vai vir de onde, vai cair do céu o anjo que vai descer. Então, meu amigo, patrocina o programa Amigos de Fé, e quem chega primeiro bebe água limpa, tá bom? A gente não vai ter um espaço pra muita gente, não. Aproveita e chega ligeiro. Amém. Vamos fazer a oração, né? Pra Ei, misturar aí. quando terminar aí, eu vou colocar aqui, só pro pessoal sentir o gostinho, um hino de Nelito Sanfoneiro aí, sanfoneiro cristão aí. Você escuta, sexta-feira tem mais. Muito bem. Queridos, Deus abençoe a todos, que o Senhor ele possa pairar sobre as vossas vidas, que seja uma noite de bênção na tua vida, que você possa ter um sono reparador, que você possa descansar, e amanhã tem coisa boa chegando para a tua vida, pode desfrutar Glória. das bênçãos de Deus, porque é isso que ele tem para nós. Ele é o nosso amigo fiel e verdadeiro nas horas mais difíceis que nós venhamos passar. Amém. Senhor nosso Deus, Pai de toda misericórdia, nós Obrigado, estamos aqui, Senhor. Deus. Ó Senhor, te louvamos, Pai, pela oportunidade que temos de poder, Senhor, pregar a tua palavra, Deus, o verdadeiro evangelho, Deus, combatendo, Senhor, neste programa em defesa da fé, ó Deus, as falsas interpretações de tua palavra. Pai querido, ajuda-nos, Senhor querido, ó Deus, a permanecermos fiéis à tua palavra. Abençoa a esta pessoa que nos escuta nesta hora, seu lar, sua família. Deus, se tem alguém que nos escuta e está passando por um momento difícil, perturbado, sem saber o que fazer, Senhor, entra com providência. Deus amado e justo, nós já queremos te agradecer no nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Toda segunda, programa Palavra Profética. Menino, segunda tem, viu? Palavra Eu esqueci de avisar aqui. Muito bem lembrado. Muito bem, Eu né? esquecendo. Próxima segunda-feira, bem lembrado aqui, eu já estava esquecido completamente. Próxima segunda-feira, se eu fosse você, eu não perdia por nada. Já se inscreve aí nesse canal, tá? Já ativa as notificações e aguarda, porque segunda-feira vai ter um programa do céu aqui. Segunda-feira, próxima segunda-feira, 22 horas. 10 da noite, 22 horas, vai ter um programa Palavra Profética. Agora tem uma coisa, é Bíblia. Não é que nem o povo fica por aí, como a gente costuma dizer, né? Enchendo linguiça, usando texto isolado para... Que não existe na Bíblia. E que não existe na Bíblia, tá? E revelando CPF, identidade, não sei o que. Não. É Bíblia. Palavra revelada. É Bíblia. É palavra do céu. Programa Jejum, oração. Palavra Profética. É por aí. Deus abençoe. Amém.